Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado e valoroso irmão. A Deus damos gratidão pela oportunidade de viver mais um dia, de pegarmos esse dia e entregarmos na mão dele para que a gente possa viver na companhia dele, sob a graça dele, sob a proteção dele, de modo que possamos agradá-lo, né? De modo que possamos servi-lo, de modo que possamos estar em união e comunhão com nosso Pai. Tá certo? Hoje, dia 17 de outubro de 2024, gratidão e celebração damos a Deus, né? Porque anualmente, vamos dizer assim, hoje também é dia de festa e celebração na vida, já que hoje também é aniversário da minha irmã, da minha outra irmã. Ontem foi da minha irmã Rosilene, hoje é da minha irmã Rosiane. Rosiane é uma guerreira, uma mulher de muita força, né? Mulher de muita força. Às vezes, como todo ser humano, perde ali o compasso da vida nas decisões, serva do Senhor, mas a gente confia que o Senhor estabelecerá e dará a ela a honra no momento certo, que a vida dela possa ser abençoada, muito trabalhadora, muito dedicada, e há de colher ainda frutos da sua perseverança, da sua vontade de servir ao Senhor. Mas lembrai-vos que cada dia é dia de uma decisão, e cada decisão pode atrapalhar um pouco aquilo que nós queremos viver em Deus. Então, eu te desejo, minha irmã, paz, saúde, prosperidade no Senhor, servidão, e que as decisões possam te conduzir a um caminho de bênçãos, né? A um caminho de bênçãos no Senhor, tá certo? Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Nós aqui da nossa família estamos distantes, mas com você no nosso coração nós te amamos também, tá bom? Para Rosiane Braga. A nossa meditação de hoje, nesse dia 17 de outubro de 2024, está no livro de 1 Samuel, capítulo 12. Nós estamos vindo sequenciando, cadenciando, capítulo por capítulo. É quase como se fosse um estudo, mas não é um estudo, é apenas um devocional. A amplitude do estudo é muito maior, a gente não consegue abarcar, até mesmo pela falta do conhecimento, mesmo pedindo a inspiração divina, mas o Senhor nos dá na medida necessária para o dia. De repente eu terei que ler 300.000 vezes o capítulo para poder extrair a essência de cada detalhe que o Senhor estabeleceu aqui. Então, no capítulo 12, versículo 3, está escrito: Eis-me aqui, testificai-me contra mim perante o Senhor e perante o meu ungido. Perdão, vou reler porque eu li errado. Tem assim: Eis-me aqui, testificai-me contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Temos aqui o nosso amado profeta Samuel falando, reunindo o povo, após ter celebrado agora publicamente, com festa, né, a unção, né, o estabelecimento, a colocação de Saul como rei dos judeus. Haviam tido aquela batalha contra os amonitas. Saul se apresenta efetivamente como liderança, se torna um homem perseverante, um homem forte, vence a batalha porque ele, durante a batalha, ele foi se apossado pelo poder e pela força do Senhor,
e utiliza isso como sua força de estratégia, como sua força de guerreiro, de combatente, e sai vitorioso. A partir do momento que ele sai vitorioso, ele sai agora com o povo do lado dele, a ponto de que o povo quer separar, quer extirpar do meio deles aqueles que se opõem à liderança de Saul. Samuel, estando presente como voz ativa do Senhor, como, vamos dizer assim, homem capaz de se comunicar com Deus nesse processo, para poder receber do Senhor e também transmitir para Saul. Está lá a celebração, o poder divino, ou seja, o homem de Deus se encontrando ali. Após toda essa batalha, traz o povo na cidade de Gilgal, né? Traz na cidade de Gilgal, ali no versículo 14 e 15 do capítulo anterior, do capítulo 11, para poder celebrar junto com os homens de Israel, agora celebrar, fazendo uma festa realmente pública, que agora eles têm motivos e razões para entender que Saul é rei. Então o povo tem que entender que agora Saul é rei. Saul é rei, e Samuel traz, primeiro aspecto que ele traz aqui, ele dizendo assim, é quando ele diz o seguinte, lá no versículo 1 do capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Ou seja, ele já começa estabelecendo que agora há um rei estabelecido por ele, mas um rei, quando se diz estabelecido por ele, ou seja, ungido por ele, mas um rei da vontade do Senhor. O Senhor escolheu e fez e atribuiu a Samuel a obrigação de estabelecê-lo como rei. E ele diz assim, agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, que eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, agora já está começando, agora eu vou me retirar de cena. Eu vou me retirar de cena porque agora nós temos um rei. E esse rei, vou me retirar de cena no sentido de assim, agora eu serei apenas uma autoridade religiosa, eu serei apenas um canal, se isso é que é apenas, né, porque na verdade é muito, seria o canal em que se comunicará, continuará a nossa comunicação com Deus para trazer o nosso rei. Agora, tanto vocês quanto nós serviremos a esse rei. E temos que voltar às nossas, vamos dizer assim, as nossas atenções de modo a agradar a esse rei. Mas Samuel vai trazer aqui um contexto histórico, uma retomada mais uma vez, diz assim, olha, mas lembrai-vos que vocês são desobedientes. E esse pecado que vocês fizeram, de querer um rei, ou seja, de querer abandonar, de querer, vamos dizer assim, abandonar, rejeitando que o próprio Deus reinasse sobre vocês, já que era o próprio Deus que reinava sobre vocês, levará a vocês, esse pecado, ele entristeceu muito o Senhor, muito o Senhor. Ele praticamente ele diz isso, o Senhor, e esse pecado, ele poderá afastá-los de Deus, poderá, não foi da vontade do Senhor, o Senhor não se manteve satisfeito com a relação de vocês. E lá no versículo 5 ele diz assim, e ele disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. Aí o que acontece com isso? Ele vai trazer agora que durante toda a história de Israel, desde que Jacó foi para o Egito, e que Deus manda Moisés e Arão para poder libertá-los, né? Desde que, até chegar à última batalha
até chegar à última batalha, que foi contra os amonitas, que é o que traz a esse cenário, essa cena atual. Ele vai dizendo assim, ó, vocês vão pecando, vão entristecendo o Senhor, mas vocês sempre vão pedindo socorro. E aí, quando vocês pedem o socorro, Deus vos atende. Deus vos atende. E isso a gente consegue ver aqui nesse capítulo, quando você ver o versículo 11, quando ele diz assim, e o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitantes seguros, e habitartes seguros. Ou seja, é vocês pecando, é vocês ignorando a presença de Deus, é vocês não valorizando, é vocês sacrificando contra deuses, para deuses estranhos. Na verdade, vocês é o tempo todo atacando a santidade de Deus. Mas basta que vocês peçam socorro, porque Deus estabeleceu, basta que vocês peçam socorro, o Senhor atende, porque Ele estabeleceu com vocês, Ele escolheu vocês como um povo. E Ele, diante, mantendo essa fidelidade, mantendo a sua palavra, mantendo a sua essência, os socorre. Então, Deus estabelece isso. Mas Ele retoma aqui a essência. Mas, irmãos, apesar de Deus estar triste, de Deus se sentir traído mais uma vez por vocês, é necessário que vocês obedeçam. É necessário que vocês retomem aqueles princípios de obediência. É necessário que esse pecado que vocês tomaram, ele não sirva de peso total contra vocês, mas pelo contrário, a que a obediência de vocês prevaleça. Vocês reconheçam que vocês efetivamente erraram, mas que prevaleçam e que o Senhor não utilize esse pecado para que no final seja motivo para que Ele lance sua justiça contra vocês. Lembrai-vos, por vocês serem o povo amado, por Deus ter escolhido vocês para ser povo dele, vocês ainda têm essa possibilidade. Aí ele diz, e aí, de modo que, então, ele diz porque então eles não têm o hábito de dar voz ao Senhor. Eles não têm o hábito, essa rebeldia ela é constante, mostra ao longo da história. E aí, para que eles estabeleçam isso, para que eles acreditem nisso, se é que eles tinham algum motivo para que não acreditarem em Samuel, Samuel diz assim, não é hoje, lá no 17, não é hoje a cega dos trigos, clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então, Moisés, olha só, época dos trigos, ou seja, uma época de estiagem, uma época que o tempo é seco, uma época em que não há chuvas. Samuel pede para que o Senhor estabeleça esse sinal, para que aquele povo agora não tenha qualquer dúvida que aquele pecado praticado foi além da medida daquilo que Deus imaginava. Imaginava não, Deus, por meio de tudo aquilo que eles já tinham comprometido, mas Deus ainda assim se estabelece, se mantém em integridade com eles. E diz assim, irmãos, retome a obediência. Retome a obediência. A obediência te abrirá caminhos verdadeiramente de bênçãos. Quando a gente vê um princípio desse aqui, esse aqui é um princípio. Aqui no Velho Testamento, eu gosto sempre de fazer uma pausa. Irmãos, cuidado. Cuidado com a questão da obediência, porque nós temos hoje diversas igrejas que falam sobre prosperidade. E tem prosperidade na obediência. Mas às vezes a prosperidade não seja da forma como você está pensando. Da sua riqueza, de grandes terras, de você ser amado por todos. Não. A prosperidade talvez seja um crescimento pessoal seu em Cristo. Cuidado, isso aqui é no Velho Testamento. No Novo Testamento traz princípios
questão da obediência, mas com uma concepção diferente dessa do povo judeu. Mas uma coisa é certa, sem obediência, sem ligado aos mandamentos do Senhor, sem querer servir na sua vontade, é impossível, principalmente sem a fé em Deus, sem a fé no Senhor, é impossível agradar a Deus. Isso é certo. E então ele estabelece. E lá no 19, como resposta, o povo diz: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de perdirmos para o nosso rei. E há uma compreensão aqui, há uma compreensão que o pecado afrontou demais ao rei, mas Samuel os deixa, os acalma, os traz paz, porque o Senhor está sempre com um olhar bondoso e caridoso sobre a gente. Aí no versículo 20, no versículo 19, não, 20 ele diz assim: então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração, porque se você não servir, tanto você quanto o vosso rei perecerá. Em resumo, meu irmão, em resumo, a vontade do povo de Israel está sendo feita, mas o Senhor está dizendo: mantenha-se na obediência. Isso serve para eles, isso serve para nós, isso serve para a nossa casa. Eu gosto sempre de dizer isso como se fosse dentro da nossa família. É como se você, pai, estivesse dizendo para os seus filhos: por mais que você atenda pedidos, por mais que você, vamos dizer, tente levar, deixar os seus filhos à vontade, você está sempre dizendo: filho, sejai-vos obedientes, sejai-vos obedientes. A desobediência cobra um preço muito caro. Isso lá em Deuteronômio 28 você vê. Por mais que eles tragam bênção, mas vamos dizer assim, o texto que leva versando sobre desobediência é muito maior do que o da obediência. Tá certo? Então, esteja em paz e em comunhão com o nosso Senhor, você e sua casa. Nessa quinta-feira, que Deus possa proteger a tua família, possa manter a sua mão protetora, possa manter a sua mão de bênção sobre a tua casa e que você se sinta maravilhado com o amor de Deus, com o cuidado dele e principalmente por você já estar na paz dele, servindo a ele como filho. Tá certo? Deus possa te cuidar, meu irmão.